Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui dar continuidade na nossa live e vamos para a nossa 8ª live que estaremos fazendo aqui ao vivo. Estou ao vivo aqui no YouTube e também estou ao vivo lá no Instagram, tá? Então vocês irão conseguir acompanhar aqui nesses dois canais. No Instagram vocês conseguem estar vendo aqui minha tela e aqui no YouTube vocês conseguem estar vendo minha tela e meu rosto aqui explicando direitinho como que funciona esses conteúdos. E hoje eu preparei aqui dois conteúdos muito interessantes para vocês. Vamos trabalhar aqui com gráficos combinados, um conteúdo muito interessante que vale muito a pena você pegar esse seu tempo e investir aqui neste conteúdo. Tá? Então, para que serve um gráfico combinado? O gráfico combinado, geralmente, ele é utilizado para fazer comparações de dados. Você pode fazer comparações com a mesma escala ou você pode fazer comparações com escalas diferentes, tá? Então você consegue fazer esses dois tipos de comparações utilizando os gráficos combinados. Para isso, eu gerei aqui duas tabelinhas bem simples, bem contextualizada aqui direitinho, porém iremos utilizar através delas duas tabelas, ok? E como que eu faço essa criação dessas tabelas dinâmicas? Primeiramente, eu vou selecionar o meu intervalo, onde está a minha base de dados. Eu possuo várias maneiras de poder fazer essa seleção. Posso clicar aqui e arrastar para baixo até a última célula, ou simplesmente eu posso clicar em qualquer uma das células, apertar Ctrl Shift espaço e automaticamente será selecionada a sua base inteira. Então, se você possui 200 colunas e 3.000 linhas, automaticamente todas serão selecionadas. E a segunda maneira, você clica na primeira célula, Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar até a última linha, e Ctrl Shift para a direita, ele vai selecionar até a última coluna. Então, você possui três maneiras aqui de selecionar a sua base de dados. Beleza? Então, dessa maneira, você consegue fazer a seleção da sua tabela, a seleção da sua matriz, a seleção da sua base de dados, onde os dados que vocês queiram que apareçam no seu gráfico vai estar, ok? Então vamos selecionar aqui nosso intervalo e iremos criar aqui os nossos gráficos, tá? Possui duas maneiras de criar gráficos, através da tecla de atalho Alt F1, tá? Então ao apertar Alt F1, automaticamente irá gerar aqui um gráfico, tá? Então ele gera esse gráfico padrão aqui, porém você consegue fazer a alteração do tipo de gráfico dele, clicando com o botão direito em cima dele, e aqui alterar tipo de gráfico. Irá aparecer aqui todas as opções dos gráficos possíveis, de linha, de pizza, de barra, e aqui embaixo está o que nós vamos trabalhar aqui, que é o combinado, tá? Então desta maneira você consegue fazer a criação da sua primeira tabela, tá? Através de uma tecla de atalho que é o Alt F1. Porém, ela só irá gerar se a sua base estiver gerada, tá? Então, inicialmente, Ctrl Shift espaço para selecionar o intervalo da sua tabela e Alt F1 para criar o seu gráfico, ok? Deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Beleza. Então, criamos aqui o nosso primeiro gráfico. Este é o primeiro método de criar o gráfico, ok? Vou deletar ele e vou para a segunda maneira, para vocês verem os modelos que possui como criar, para vocês acharem a maneira mais fácil para vocês. Então, a segunda maneira, você seleciona o seu intervalo. Então, teremos aqui Ctrl Shift para baixo, selecionei o intervalo. Vou clicar aqui em inserir, aqui na parte superior. E aqui eu vou clicar aqui em gráficos. Aqui eu já tenho as opções de selecionar vários tipos de gráficos. Então posso colocar aqui, ó, colunas 2D, coluna 3D, barra 2D e barra 3D. Então tenho aqui várias opções que você também consegue estar utilizando. Linhas 3D, área, tá? Temos gráficos dinâmicos que vamos ver em outra videoaula, tá? Então temos aqui gráficos recomendados. O que são esses gráficos recomendados? De acordo com os dados que você selecionou na sua base de dados, automaticamente o Excel vai gerar aqui alguns gráficos que irão gerar conteúdos visuais aqui mais agradáveis, de acordo com esses conteúdos que você possui na sua base de dados, ok? E eu possuo aqui também a opção de todos os gráficos que vocês conseguem estar visualizando aqui na parte superior, tá? E aqui eu vou clicar aqui em combinação, tá?
E o que seria essa combinação? Primeiramente, você só irá conseguir fazer o gráfico combinado quando você possui dois dados, duas colunas de conteúdos. Ou seja, eu possuo aqui, ó, três colunas, uma referente a mês, que vai estar no eixo X, e duas que vai estar no eixo Y, que é referente à quantidade, tá? E eu vou fazer um comparativo entre a coluna B e a coluna C, onde a coluna B eu estou trabalhando com as descargas que foram realizadas dentro da unidade, e a coluna C eu estou fazendo um comparativo referente aos carregamentos que houve dentro da unidade. E o que eu quero com isso? Eu quero saber se em algum dos meses haveria possibilidade de realizar mais carregamentos sem faltar matéria-prima. Então, o correto aqui, mais ou menos, nós temos aí 10%, 15% de descarga acima do carregamento, para que não haja essa falta de matéria-prima, ok? Então, aqui vamos analisar aqui sem o gráfico, tá? Então, possuímos aqui descarga, descarregou 31 toneladas, carregou 28, carregou 39, descarregou 39, carregou 37 e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui algumas informações. Vamos criar aqui o nosso gráfico. Vamos lá em gráfico combinado, então clica com o botão direito, alterar tipo do gráfico. Vamos clicar aqui embaixo em gráfico combinado. E aqui nós possuímos as nossas duas colunas de comparação, referente à descarga e referente a carregamento. Tá? Então, vejam que a descarga está como coluna, tá? Então possuo aqui um modelo de coluna, e eu possuo o carregamento que está como linha. Eu vou fazer a alteração do carregamento para coluna também, tá? Porque neste modelo eu quero fazer um gráfico sobre o outro, onde o gráfico referente à descarga vai estar ao fundo e o gráfico referente a carregamento vai estar na frente dele. Ou seja, quando o azul estiver aparecendo, quer dizer que ainda há possibilidade de efetuar carregamento, ainda haveria possibilidade de realizar esse carregamento. E quando o laranja estiver superior e você não está conseguindo ver o azul, quer dizer que houve mais carregamento do que descarga. Então, provavelmente houve caminhão na porta da fábrica, aguardando chegar matéria-prima para depois efetuar o carregamento. Então, houve estadia, houve gasto, houve falta de planejamento ou algum outro problema que pode ter ocasionado esta falta de matéria-prima. Tá? Então, vamos vir aqui em colunas agrupadas para descarga e em carregamento também iremos colocar aqui colunas, ok? Porém, vejam que ficou um ao lado do outro. Eu quero que um fique atrás do outro. Como que eu faço isso? Aqui em descarga, eu vou colocar ele como eixo secundário. Vamos colocar o carregamento como eixo secundário para ele ficar na frente do azul. Tá? Então, o carregamento é laranja, eu coloquei ele como eixo secundário. O que é esse eixo secundário? Vejam aqui, ó, nessa pré-visualização aqui, que aqui à esquerda eu tenho a quantidade. E o que seria essa quantidade? Essa quantidade é referente ao carregamento, é referente à descarga, ao primeiro item aqui, que é descarga. Ok? Quando eu marco aqui, ó, carregamento como eixo secundário, ao lado direito surgiu uma nova coluna Y, tá? Então, um segundo eixo Y com os dados referente ao carregamento. Vejam que um está até 90 mil e outro está até 80 mil. O que eu vou fazer aqui? Após clicar em OK e gerar o gráfico, eu vou deletar o eixo de menor valor. Por quê? Porque eu faço com que os dois gráficos, as duas colunas, fique como referência do meu maior, que é 90 mil aqui, e faça esse redimensionamento aqui de maneira rápida e fácil. Tá? Então, vou colocar aqui coluna agrupada, marco aqui o carregamento como eixo secundário, porque eu quero ele na frente como comparativo nessa segunda aqui, vou clicar em OK. Vejam que ao clicar em OK, eu tenho aqui o meu gráfico, vou diminuir ele aqui para o pessoal do Instagram, conseguir visualizar direitinho. Então vejam que ao lado direito, vamos só aumentar o tamanho dele um pouco. Beleza. Ao lado direito, eu possuo referente a carregamento e ao lado esquerdo eu possuo referente a descarga. Porém, os tamanhos do gráfico referente a carregamento está desproporcional ao tamanho referente à descarga.
Tá? Então, para que eu consiga fazer com que os dois fiquem de tamanho exato, de acordo com o que carregou, eu vou deletar, clico aqui no eixo Y referente ao carregamento. Caso a descarga fosse menor, caso essa parte da esquerda os números fossem menores, eu iria estar deletando da esquerda. Porém, o menor aqui é 80.000, então, e aqui é 90. Então, eu vou pegar o de 80.000 e vou deletá-lo. Vejam que ao deletar, automaticamente o Excel vai fazer esse redimensionamento aqui das minhas colunas. Então, vejam que eu possuo aqui, ó, no mês de outubro, uma descarga maior que o carregamento. Então, se eu colocar o cursor aqui em cima, eu estou verificando que o carregamento houve 68.000 toneladas e aqui em descarga houve 77. Então, beleza. Vejam que em todos os meses existem as colunas azuis acima da laranjada, ou seja, em todos os meses eu consegui carregar os caminhões sem haver falta de matéria-prima. Tá? Então, caso aqui, ó, em julho, vamos colocar aqui manualmente, ó, em julho, eu colocasse aqui, por exemplo, 50 toneladas, 50.000, né? Vejam que agora está completamente cheio o carregamento e eu não consigo verificar a descarga. Dessa maneira, eu teria aqui falta de matéria-prima na porta da fábrica e haveria estadia, haveria outros problemas, até problemas sindicais, tá? Então, para que não haja esse tipo de problema, é sempre ideal ter um bom planejamento para haver sempre matérias-primas para atender aqui a sua demanda, tá? Então, para isso tem que ter uma boa conversa entre o planejamento de vendas com quem faz a solicitação da matéria-prima, do produto, do embalde, e também precisa ter aqui uma conversa com o pessoal das vendas e do planejamento, beleza? Tanto como da fábrica também, para ver se consegue atender e tudo. Então, existem vários pontos que a gente consegue trabalhar para que não haja essas percas de tempo aqui e perca de processo, perca de produto, perca de venda, perca de dinheiro, ok? Então, nós possuímos aqui um gráfico comparando valores idênticos. Então, estou comparando toneladas com toneladas, toneladas descarregadas com toneladas carregadas. Agora, eu vou fazer um comparativo de tempo. Então, vou fazer um comparativo de descarga, de peso, de tonelada, com tempo. Tá? Então, eu quero fazer um comparativo. Olha, descarregou 31 toneladas e demorou 15 minutos. Porém, ao fazer o planejamento, ao fazer as análises, o tempo ideal de descarga é 8 minutos. Então, vou fazer aqui algumas comparações. Vou fazer uma régua de comparação, onde irei verificar aqui se o tempo real está acima do tempo ideal, se o tempo real está acima do tempo ideal, e também irei fazer um comparativo com descarga. Então, eu possuo aqui algumas métricas para serem analisadas. Eu possuo a métrica de tempo real e eu possuo a métrica de descarga versus tempo real, para saber como é que está a situação aqui. E como que eu faço isso? Eu tenho aqui também na coluna A as minhas notas fiscais que geraram esses nossos dados aqui. Ok? Então, tem aqui a nota fiscal e a série dela que é 13. Voltando naquela tecla de atalho, Ctrl Shift para baixo para selecionar todo o meu intervalo e Alt F1 para selecionar e gerar o nosso gráfico. Clica com o botão direito aqui, alterar tipo de gráfico. Aqui em alterar tipo de gráfico, clique em combinação aqui embaixo. E agora possuímos aqui 3 colunas de análise: descarga, tempo real e tempo ideal. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ao lado esquerdo aqui peso e ao lado direito eu vou trabalhar aqui com a métrica de tempo. Tá? Então, sempre que for tempo, eu vou marcar aqui eixo secundário. Ok? Então, marquei aqui eixo secundário como tempo. O tempo, eu vou trabalhar ela como linha, tá? Eu quero trabalhar ela como linha para colocar aqui as minhas marcações. Como que eu faço isso? Venho aqui em tempo real, que está como coluna, e vou colocar aqui uma linha como marcador. E em tempo ideal, também vou colocar aqui como marcador. E descarga, vou deixar como coluna mesmo,
para eu fazer o comparativo com o peso. Vou clicar aqui em OK e gerou aqui um novo gráfico combinado. Deixa eu ver se no Instagram como é que tá. Diminuir um pouquinho aqui. E aqui nós possuímos um gráfico combinado, onde na parte direita aqui eu possuo tempo, tá? Então ele vai pegar aqui o maior tempo dessas duas colunas aqui, tá? E vai colocar um valor um pouco acima dela e vai colocar aqui para mim, tá? Então vejam que o tempo real, o tempo que foi realizado, é esse tempo em laranja aqui. E o tempo ideal, que é os 8 minutos, é essa minha reta aqui embaixo. Tá? Agora, o que nós precisamos fazer aqui? Trabalhar o layout. Como que nós podemos fazer? Aqui em cima nós possuímos alguns layouts pré-definidos. Tá? Então, você pode selecionar o que for mais adequado para você. Basta clicar em cima, que ele vai fazer essas alterações para vocês. Vamos selecionar esse aqui, por exemplo. Vou selecionar um mais escuro para ficar mais visível no Instagram. Tá? Então, aqui eu possuo o gráfico, tá? Então, tenho aqui em colunas a minha descarga. Na linha alaranjada, eu tenho referente ao tempo realizado, o tempo que demorou para realizar aquela descarga, com os seus marcadores de acordo com a nota fiscal. Tá? A linha é apenas para mostrar aqui o desenvolvimento do gráfico. E eu possuo aqui embaixo a minha métrica. A minha métrica, eu não costumo trabalhar ela quando eu trabalho com uma métrica de tempo ideal ou valores ideais para aquela quantidade, para aquele mês, para aquele planejamento. Eu sempre trabalho ele sem os marcadores, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui para que ao lado direito, peraí que travou um pouquinho, porque ao lado direito apareça aqui ao lado direito aqui as minhas formatações, tá? Então vou clicar aqui. Quando eu clico em cima de algum dado do meu gráfico, ao lado direito vai aparecer a opção para fazer essas alterações, tá? E o que eu quero fazer de alteração aqui? Eu quero fazer alteração nos dados. Eu tenho os dados da linha e eu tenho os dados dos marcadores aqui superior, tá? Então vou clicar aqui em marcador e vou colocar aqui, olha, eu não quero borda, então eu coloco aqui sem linha na borda. Preenchimento, eu quero sem preenchimento. Opções de marcador, eu não quero nenhum. Quando eu faço isso, automaticamente os marcadores referentes a essa linha desaparecem. Tá? Vou diminuir a largura dela também. Posso diminuir aqui e vou colocar uma cor mais clara para destacar essa minha régua. Então vejam aqui, ó, que está com um risco amarelo referente na minha métrica que eu preciso trabalhar, tá? Agora, referente ao tempo real, eu também vou diminuir a largura, vou colocar 1. Então, vou diminuir a largura para ficar mais agradável. Vou diminuir também o tamanho do marcador, então clique em cima do marcador, venho aqui fazer as suas alterações. Então, vamos clicar aqui em opções de marcador. Ele vai ser um marcador interno. E vou fazer a alteração do tamanho dele aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Tá? Posso colocar de outra cor. Posso colocar ela aqui de vermelho, por exemplo. A linha ficou vermelha. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer. Clique em marcador. E clique aqui no preenchimento dela, que vai ser na cor vermelha. Vamos ver como é que ficou. Vamos colocar a borda de preenchimento desse marcador como branco. Então, vou colocar aqui linha sólida, vamos colocar a cor branca. Então, vejo que a gente já consegue dar alguma outra aparência para o nosso documento. Então, eu consigo verificar aqui de maneira rápida que... Agora ficou melhor, menos mal, na verdade. Então, a gente consegue fazer uma análise rápida olhando esse gráfico aqui da seguinte maneira. Olha, houve uma descarga, tá? Então, houve uma descarga. E de acordo com essa descarga, eu tive aqui o meu tempo de descarga. Tá? Então, teve o tempo realizado. Então, tive um caminhão aqui, por exemplo, que demorou 1h30. Tá? Sendo que o horário ideal, o tempo ideal, é referente a 8 minutos. Tá? E de acordo com esses 8 minutos, eu possuo aqui, ó,
quais caminhões que foram realizados no tempo ideal ou próximo deles. E eu consigo saber aqui também quais que extrapolaram esse tempo. Tá? Então, nesses casos aqui, nós conseguimos ter alguns estudos para identificar esses possíveis erros. Para isso, precisa de dados. Tá? Então, por isso que é sempre necessário ter uma base de dados. Ou seja, essa minha base de dados que eu criei aqui de 4 colunas, onde eu tenho descarga, tempo real, tempo ideal, eu poderia ter uma outra coluna aqui, onde poderia ter aqui motivos. E o que seriam esses motivos? Olha, aqui foi 1h30, porém foi devido a motorista chamado, mas ele não estava na porta da fábrica, ou a balança estava interditada, ou chamaram muitos caminhões de uma única vez. Então, tem vários motivos que pode gerar este atraso. Ou a máquina quebrou, ou seja lá qual for o motivo. Então, seria ideal aqui você colocar aqui motivos, porque assim você conseguiria estruturar melhor a sua base e analisar exatamente os possíveis casos que geram atrasos na descarga. Tá? Então, se não houvesse os atrasos, se não houvesse esses motivos, não iria gerar 1h30 de demora para descarga. Então, crie sua base, estruture sua base detalhadamente, coloque o máximo de dados possível. E outro detalhe, crie dados exatos, ou seja, crie uma lista de possíveis erros, tá? Então, você gerou lá um possível erro, balança, beleza? Então, o erro foi na balança. Então, você tem uma classe de erro. Após ela, você pode criar uma segunda classe de erro. Olha, foi devido à queda de energia, foi devido a peso incorreto, ou balança fora do peso, balança acima do peso, balança abaixo do peso. Ou você pode colocar lá também descarga. Aí tem uma subclasse que seria ali máquina quebrada ou sujeira, seja lá o que for. Então vai estruturando os seus erros. Crie uma lista para os erros e outra lista para os sub-erros. Não deixe aberto para que os imputadores de dados na planilha digite manualmente, pois assim você terá centenas de dados que quer dizer a mesma coisa, porém de uma maneira muito mais difícil de você analisar. Tá? Então, quando você for criar um banco de dados, uma base de dados, crie os possíveis erros, crie os possíveis sub-erros para que você consiga ter uma análise mais estruturada aqui da sua base de dados, dos seus gráficos, de maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais rápida, tá? E com o auxílio do gráfico combinado, você consegue fazer essas análises de maneira muito mais simples e rápida. E além da gestão visual aqui, que é outro assunto, que é um assunto muito interessante, que vale muito a pena você investir o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. Pratiquem eles, não deixe de praticar, eu falo isso sempre, pois ferramentas, funções, fórmulas é muito fácil de aprender. É muito fácil de você estar vendo aqui como funciona e tudo. Porém, se você não pratica, se você não pega essa prática, semana que vem você já esqueceu esse conteúdo. Então pega o conteúdo, ele vai estar ao vivo aqui no YouTube, então caso tenham dúvida, entra aqui novamente, veja o vídeo, vai estar aqui.